Olá, bem-vindo a mais um SPM no Ar. Eu sou a Natália Matos. E eu sou o Matheus Martins. E hoje o tema do ESPM no Ar é crise de representatividade política. Você se sente representado? Diante desse tema, vamos falar sobre os escândalos de corrupção e investigações que não têm perdoado ninguém. Executivo, legislativo e até mesmo judiciário, nem eles, como pilares da democracia, têm escapado. Essa situação, é claro, nos deixa indignados e nos faz refletir se de fato somos representados pelo poder público. É dessa indignação que veio o tema do nosso programa. Falaremos sobre as consequências dessa crise. Com a polarização política desgasta a democracia, o papel da mídia e se há a possibilidade desse cenário ser revertido. Você acredita que dá para a gente acabar com essa crise? Nos acompanhe ao longo de 3 blocos com a participação de 3 convidados. O mestre e doutor em política pela Universidade de São Paulo, Eduardo Luiz Viveiros. Obrigado pela participação. Obrigado. E nos outros 2 blocos teremos o jornalista Guilherme Machado e o advogado Marco Aurélio Martorelli. E temos novidades no estúdio, né, Isabela? Bom dia, Natália. Bom dia, Matheus. Bom dia, internautas. Eu sou Isabela Afonso e hoje estarei aqui para interagir com você aí de casa que vai participar do programa com a gente. Não deixe de enviar a sua pergunta no Facebook da Agência de Jornalismo da SPM, pelo link www.facebook.com/agência de jornalismo. Começa agora o ESPM no Ar. A edição do SPM no Ar vai tratar sobre essa crise de representatividade no país. O tema é muito discutível pela sociedade, as pessoas não se sentem representadas pelos políticos no Congresso, no Senado. E a repórter Natália Monteiro foi às ruas para saber como as pessoas interpretam o assunto. Vamos ver o resultado? É a crise política mais perigosa que um país pode ter. As pessoas não se sentirem representadas em diversos âmbitos, assim. É o que a gente está vivendo hoje, né? Mas eu acho que isso deve o fator também, não da culpa dessas pessoas que estão representando o nosso governo, mas sim nós mesmos, o povo, que nós colocamos eles lá. O que nós temos hoje é mais que uma crise de representatividade. Nós temos uma crise de ética, de moral. E para contextualizar um pouco desse assunto, saiu uma pesquisa feita em 2015 pelo Ibope. 2 a cada 3 brasileiros não têm simpatia por nenhum partido. Durante os protestos de 2013, o número de pessoas sem partido chegou a 59%. Em 2015, esse número aumentou para 66%. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Como a gente pode ver, siglas de partidos muito importantes no Brasil, como o PT, o PMDB e o PSDB, em 2015 eles tinham menos de 15% de simpatizantes. Hoje, nós podemos imaginar que isso tenha diminuído ainda mais com os últimos escândalos de corrupção. O que você acha disso, Eduardo? O que a gente pode esperar de um cenário político como esse, onde as pessoas hoje elas não se sentem representadas por partido algum? Bom dia, Isabela. Bom, na verdade, o que acontece é que essa crise vem se arrastando há um certo tempo, né? Desde a redemocratização, enfim, 1984, 85, mais de 30 anos, a prática política do Brasil foi permeada por uma série de escândalos. E esses escândalos, eles são potencializados, eles são espetacularizados na mídia e parece que a política só é escândalo, só é corrupção, né? Então você tem uma dimensão da política, na cultura política brasileira, que é educada, entre aspas, pela mídia, né? De que a política é uma coisa que não tem valor moral, ético, não tem caráter, etc., né? Então, essa demonização da política levou a um desgaste da imagem dos partidos, né? Entre eles, o PT, o PSDB, os partidos que foram os que governaram o país nos últimos 20 anos, praticamente, né? Quer dizer, tem desde a eleição de Fernando Henrique em 94 até a eleição de Dilma em 2014, você tem um período de alternância no poder desses dois partidos, 8 anos o PSDB e praticamente quase 16 anos o PT, entre Lula e Dilma, né? E você tem, então,
essa imagem dos partidos desgastada sistematicamente pela espetacularização dos escândalos na mídia, né? Então, isso contribui muito para esse descrédito, né? Mas, ao mesmo tempo, como um dos entrevistados disse, né, você tem um certo descuido ou descaso do eleitor em relação à escolha política, né? Quer dizer, a gente critica a política, fala mal dos políticos e, na verdade, somos nós que os colocamos lá, somos nós que os colocamos no poder, né? Então, isso tem que ser ponderado, pesado numa análise que leve em conta todos esses fatores, uma análise de conjuntura, né? No caso da representatividade, isso tá claro porque, veja, um Congresso com mais de 200 investigados, né? Um executivo que passou por dois impeachments, né? Com Collor e Dilma, e agora com um movimento já crescente de fora Temer, né? As investigações, as denúncias, as gravações, né? Isso impacta muito, né? Ao mesmo tempo, você tem uma judicialização do judiciário, uma judicialização da política através do recurso dos partidos ao judiciário, os partidos derrotados na última eleição, por exemplo, 2014, né? Agora o processo que está sendo julgado do Temer, né? E a chapa Dilma-Temer começa hoje no Tribunal Superior Eleitoral, né? E um protagonismo do judiciário na mídia, né, via juízes de Curitiba e outros casos, né, que também contribuem para esse desequilíbrio entre os poderes, né? Se falou aqui no começo sobre um desequilíbrio entre judiciário, legislativo e executivo, e isso é um fator também de desgastes da imagem dos poderes eleitos. Veja, executivo e legislativo são poderes legitimamente referendados pelo voto, o judiciário não. Então, se o judiciário se transforma numa espécie de ator político, é mais um complicador também para o fato de que a mídia é também um ator político. Nós temos aqui uma pergunta do Facebook. Com o julgamento de hoje à noite da chapa Dilma Temer, o que for decidido, você acha que vai influenciar de alguma forma, talvez novas manifestações? Bom, as manifestações já estão ocorrendo, né? Desde o dia 25, quando houve aquele confronto em Brasília, a greve geral do dia 28 de abril, há uma perspectiva de uma nova greve geral no dia 30, houve agora nesse domingo e outros momentos em outros estados também várias manifestações, e aqui em São Paulo, Larga da Batata, né? Depende de como as ruas se manifestarem, né? A pressão sobre o judiciário é muito grande pelos fatos recentes que envolvem Temer e outras. Né? Hoje a prisão de Henrique Eduardo Alves, ex-ministro do governo Temer, uma pessoa-chave no PMDB, né? Não se sabe o que pode acontecer daí para frente. Há a perspectiva de mais novas gravações surgirem esta semana. Há a perspectiva desse julgamento também se definir rapidamente até o final da semana, ou de um juiz pedir vistas e a coisa também se arrastar num processo angustiante, né, de espera da cidadania, de um desfecho disso que provavelmente vai ser a queda de Temer. Bom, e o termo de representatividade está em alta nos debates quando o assunto é política. É um tema complexo, mas que deve ser entendido por todo cidadão. O ESPM no Ar entrevistou uma cientista política para esclarecer o assunto. Assista agora a reportagem de Amanda Kleiner. Em pouco mais de 30 anos, o Brasil passou por 2 impeachments, crises políticas e econômicas. Hoje se fala muito em crise de representatividade. Mas afinal, o que é isso? A crise de representatividade está relacionada, no caso do Brasil, a uma falta de conexão entre o voto que o eleitor dá na urna no momento lá da eleição e depois com que os políticos, que o sistema partidário representa. Um estudo realizado pelo Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas da USP constatou que 81% dos entrevistados não se sentem representados no Brasil. Atualmente, cerca de 35 partidos existem no país. A falta de propostas e a corrupção são um dos principais motivos para essa insatisfação. O escândalo da Petrobras, o desvio de dinheiro público nas merendas escolares de São Paulo e na saúde pública do Rio de Janeiro também influenciaram negativamente a imagem política.
Para a cientista política, outro problema que contribui para essa crise de representatividade é o nosso sistema eleitoral e a instabilidade dele. O sistema eleitoral brasileiro, toda eleição ele muda as regras. E a gente tem aí uma série de regras que vão sendo alteradas ao longo do tempo. E, por outro lado, a gente tem um sistema muito aberto para a criação de partidos e para também as coligações. Então, esses fatores é que criam essas distorções, são fatores que criam essas distorções e vão distanciando o eleitor do que é o processo político eleitoral. Pode-se dizer que as manifestações de 2013 e 2015 reafirmaram a existência de uma crise de representatividade política no país. O povo quer seus direitos básicos como cidadão, quer segurança, saúde e educação, mas não é o que consegue quando elege um político. Eu diria para você que a gente tem um sistema político que não está ligado com as demandas populares. Então, o sentimento está ligado na que a política não representa, né? Que a política ela não está ligada com o que realmente é a vida cotidiana. Mas não é só no Brasil que esse problema está em pauta. Países desenvolvidos como os que compõem o Reino Unido ou até mesmo França e Estados Unidos estão lidando com esse problema. Nas últimas eleições em 2017, a França teve o menor número de votos desde as eleições presidenciais de 1969. Nos Estados Unidos, as manifestações contra Trump e na Inglaterra contra o Brexit são outros exemplos de insatisfação política. A fragmentação do eleitorado é sinal de uma crise profunda de representação política. Pode-se dizer que a saída para esse problema seria a criação de partidos representativos fortes, com capacidade de governar e aplicar programas e promessas? Será se realmente existe uma saída? E aí, Eduardo, existe uma saída? A saída é sempre mais democracia, mais participação, mais debate político, mais esclarecimento. E, nesse sentido, a mídia tem um papel fundamental, né? Para que as pessoas tenham mais clareza e não cometam erros na hora de escolha, se arrependam das escolhas, né? Caiam nesse descrédito geral da política, né? Então, a mídia, a universidade, vemos aqui a colega cientista política falando, né? Os setores esclarecidos, os intelectuais, eles têm que se pronunciar, se colocar na mídia, se colocar no debate, né? Para que as pessoas não caiam nesse engodo, né, de que a política é o pior dos caminhos. Não, já disse Aristóteles, né? O homem é um animal político. Sem a política, nós não temos condições de conduzir os negócios do Estado, da sociedade, a um porto seguro, para que as pessoas possam ir, como disse o próprio Aristóteles e outros, né, em direção da busca da felicidade, que é um dos objetivos da política, o outro é a liberdade. Mas você concorda que tem um desgaste político? Tem, claro que tem. E ele nasceu onde? A gente pode dizer que ele tomou uma proporção ali com as manifestações de 2013, 2015? Não. As manifestações potencializaram isso. E as manifestações começaram numa direção, especificamente discutindo a questão do transporte, da mobilidade urbana aqui em São Paulo, né? E descambaram para uma direção totalmente diferente, né? Envolvendo sujeitos e setores da sociedade que nunca se manifestaram politicamente, que ficavam navegando no Facebook e outras redes sociais, né? Xingando política, e de repente essas pessoas foram à rua, né? Claro que a pauta política, os escândalos, uma série de outros fatos e eventos contribuíram para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, não houve na mídia e no debate político um esclarecimento sobre uma questão fundamental, que é a questão da legitimidade. A gente fala muito de representatividade. Ora, representatividade, os que estão no Congresso, no Legislativo, no Executivo, no país inteiro, federal, estadual, municipal, tem, porque foram eleitos. Agora, a legitimidade ela vai se desgastando aos poucos. É um capital que o político tem logo de cara, que ele recebe no voto e aos poucos vai se desgastando. Aconteceu com o Fernando Henrique, aconteceu com Dilma, está acontecendo agora até com o prefeito de São Paulo, né, que foi pego, inclusive, agora com a carteira de habilitação vencida, quer dizer, uma coisa tão engraçada, né? E acaba sendo noticiado, como foi agora de manhã no rádio, como se fosse uma piada. Não é uma piada,
né? É um dado que a cidadania tem que levar em conta na hora de avaliar um gestor, por exemplo. Sim. Eduardo, nós temos aqui uma outra pergunta do Facebook. Em recente entrevista para a revista Piauí, o ex-prefeito Fernando Haddad atribuiu às jornadas de junho de 2013 um protagonismo no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Como você vê o papel das jornadas de junho no atual contexto político brasileiro? Esse teve um fator deflagrador, de potencializador da crise, né? Ao mesmo tempo você tem a entrada da Lava Jato logo em seguida, né? Esse foi num desgaste até a chegada das eleições, né? Você teve uma vitória da Dilma bem apertada, né? 3 milhões de votos contra Aécio Neves, né? E em seguida as manifestações tomaram uma dimensão maior, né? A pressão pelo impeachment foi para as ruas, né? E o Congresso acabou repercutindo essas pressões ao lado, claro, né? Também das negociações muito mal feitas por Dilma no sentido político, né? Com aquele Congresso que tinha Eduardo Cunha, o seu condutor, né? As pessoas até brincavam que ele era o Frank Underwood brasileiro, né? Lembrando House of Cards aí na Netflix. Desculpa, você não pode fazer propaganda, né? Mas é uma série muito boa, né? E, então, veja, houve uma má condução política, né? Da crise, e o fator rua teve um peso decisivo no desfecho, tá certo? Claro que depois houve um refluxo, sumiram as camisas amarelas, sumiram os patos, sumiram as panelas das varandas, né? Disse um cara no Rio de Janeiro que sumiram as panelas das varandas e com a crise de desemprego aumentaram as placas de aluga-se e vende-se nas mesmas varandas. Honestidade. O que é? A palavra honestidade tem origem no termo latim onus, que remete à dignidade e honra. E para o que ela serve? Ela serve para que sejam obedecidas as regras morais existentes na sociedade. No próximo bloco, você vai acompanhar uma matéria sobre polarização política. Também vamos falar com a repórter Natália Monteiro, que vai falar um pouco sobre o livro de Dalton Dallagnol, A Luta contra a Corrupção. Não perca!